Essa é Santana de Parnaíba, a cidade brasileira onde 400 anos de história se encontram com a segunda maior concentração de riqueza do país. De um lado, casarões coloniais do século XVII, do outro, muros blindados e luxo extremo. E no meio, um rio que divide mundos. A gente veio a pé entender esse abismo. Afinal, como é possível que um lugar tão perto de São Paulo abrigue tanta história e tanto luxo, separados por uma linha invisível? Fica com a gente porque você só entende isso vindo aqui. Galera, e chegando aqui na cidade, o que a gente conseguiu identificar é que o centrinho da cidade é realmente muito bem cuidado. O conjunto de casarões aqui do centro, ele é, assim, sensacional. Os casarões são impecáveis e são detalhes, assim, parece que a gente está pisando um pouco na história do nosso país. É um lugar muito tranquilo, me lembra muito Minas, que eu ia muito na minha infância. Então é muito gostoso, porque é muito próximo de São Paulo e nem parece ser tão próximo pela calmaria que é aqui. E chama atenção todo esse patrimônio preservado aqui na cidade. Santana de Parnaíba não surgiu por acidente. Ela nasceu num lugar estratégico. Lá em 1580, Dona Susana Dias e seu filho André Fernandes ergueram a primeira capela aqui e começaram a transformar esse trecho do Planalto de Piratininga num ponto fixo de povoamento. O motivo é simples: o rio, o Tietê, embora nem sempre fosse fácil de navegar, era a grande estrada natural para o interior. As margens serviam de base para embarques, travessias e para organizar expedições. Foi por aqui que saíram muitos bandeirantes. Expedições que iam cada vez mais para além dos limites coloniais, em busca de território, metais e povos. E quando a gente fala em bandeirantes, não é figura de romance. Estamos falando de homens que mudaram o mapa do Brasil. Nomes como Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido por Anhanguera, e Domingos Jorge Velho têm ligações com essa região. Eram famílias com poder, recursos e conexões com a igreja e com o próprio governo local. Financistas, donos de fazendas e capitães que montavam expedições. Mas a história também tem um lado duro. As bandeiras foram expedições de saque, captura e expansão às custas de povos indígenas. E mais adiante, de populações africanas escravizadas. Essas dinâmicas são parte do que moldou as terras, as fazendas e até a própria distribuição de propriedade por aqui. Outro detalhe geográfico importante: o próprio nome Parnaíba vem do tupi e remete à ideia de um rio difícil de navegar, rio não navegável. O Tietê tem trechos rasos, corredeiras e ilhotes que sempre complicaram a navegação. Houve períodos em que enchentes destruíam construções ribeirinhas. Outras vezes, a falta de vias seguras deslocou rotas para estradas terrestres alternativas. Esse vai e vem do rio ajudou a definir o destino da vila, ora ponto estratégico, ora local fora de rota. Quando o ciclo das bandeiras acabou e as grandes rotas do interior se reorganizaram, Santana de Parnaíba perdeu a posição de destaque. Novas estradas e ferrovias começaram a privilegiar outros centros. A cidade entrou num longo período de estagnação econômica. Vivia do que a terra dava, do pequeno comércio e de uma vida mais interiorana. E foi exatamente esse ser esquecido que salvou a paisagem urbana. Sem grandes reformas e sem expansão descontrolada no centro, as casas coloniais, os sobrados bandeiristas e a malha de ruas em pedra ficaram preservadas. Hoje a gente vê isso. Mais de 200 construções do século XVII ao século XX. Fachadas, muros, portas e até técnicas antigas como a taipa ainda visíveis. O Museu Anhanguera, no Sobrado Bandeirista, e a Casa da Cultura ganharam tombamento ainda nos anos 50. Isso ajudou a proteger e reconhecer esse patrimônio. Caminhar pelo centro é literalmente atravessar séculos. É ver o Brasil colonial nas pedras, ouvir o eco da história nas fachadas e lembrar que grande parte desse quadro existe porque, por um tempo, ninguém quis modernizar demais esse lugar.
Aproveitando esse respiro merecido aqui no centro, vale a dica. Em uma manhã, é totalmente possível andar por quase todo o centro histórico, que é compacto e cheio de charme. Você pode começar pela Igreja Matriz, descer as ruas tranquilas de paralelepípedos e, antes da pausa para o almoço, já ter absorvido 4 séculos de história. Falando em pausa, a parte culinária aqui é completa e de altíssima qualidade. O centro está cheio de bons restaurantes que oferecem desde a tradicional comida local, com aquele toque colonial, até opções de culinária internacional, lojas de doces e sorveterias. A diversidade gastronômica garante que a experiência seja deliciosa, seja qual for a sua preferência. Para quem vem de São Paulo, o bate-volta é perfeito. Santana de Parnaíba está a cerca de 40 quilômetros da capital. A rodovia Castelo Branco é o principal acesso e é justamente ela que já te dá o contexto de quão perto a cidade está do coração financeiro da Grande São Paulo. Sem essa rodovia, o isolamento seria ainda maior. E para completar a sua manhã de passeio, não deixe de descer além do Largo da Matriz. Existem monumentos e praças riquíssimas, com várias esculturas espalhadas, que contam mais dessa história bandeirista. Um complemento perfeito antes de seguirmos para o outro lado dessa cidade. E quando a gente chega aqui na ponte, dá para entender melhor. Santana de Parnaíba não é só casarão histórico e restaurante charmoso. A maior parte do crescimento populacional da cidade aconteceu nos bairros adjacentes, nas áreas mais simples. Foi um crescimento rápido, às vezes desordenado, e isso criou desigualdades grandes dentro do município. O rio Tietê sempre esteve no meio dessa história. No começo do século XX, ele ganhou uma importância enorme com a construção da usina de Parnaíba, em 1901, a primeira hidrelétrica da Light Power no Brasil. Foi daqui que saiu a energia que ajudou São Paulo a crescer. Santana de Parnaíba literalmente iluminou a capital. Mas, enquanto a luz ia para a metrópole, a cidade aqui continuava vivendo à margem, quase esquecida. E como toda cidade do Brasil, Santana de Parnaíba não está livre dos contrastes. Aqui existem bairros periféricos, bairros mais pobres, nem tudo é como aquele centrinho ali atrás. E pro lado de lá, desse rio, a gente tem Alphaville, que é uma das maiores concentrações de ricos e milionários aqui do Brasil. E esse rio Tietê, totalmente poluído, ele serve como uma barreira natural entre toda a história que fica ali acessível para você conhecer de graça e toda a riqueza que fica escondida atrás dos muros. Então, você chegar na riqueza, você passa pela história, atravessa o rio e depois você ainda tem os muros dos condomínios. E é isso que a gente vai ver agora, todo esse contraste que também existe aqui em Santana de Parnaíba. O crescimento recente aconteceu em duas frentes. A da Anhanguera, com os bairros mais populosos e infraestrutura mais simples, e o da Castelo Branco, onde fica o polo de alto padrão. É uma cidade com dois ritmos, uma que luta por melhorias e outra que vive cercada de segurança e serviços premium. Chegando nos muros de Alphaville, o contraste salta aos olhos. Dentro do bairro está a maior concentração de riqueza da cidade. E quase todo o PIB per capita de Santana de Parnaíba vem daqui. São quase R$80 mil por pessoa. Santana de Parnaíba foi considerada o segundo município do Brasil em concentração de ricos em 2023. E isso cria uma dinâmica própria. Empregos, serviços, escolas, tecnologia, segurança, tudo aqui funciona num outro nível. Essa blindagem impacta os números da cidade inteira. Santana de Parnaíba tem a melhor gestão fiscal do estado e carrega o título de terceira cidade mais segura do Brasil em 2025.
paradoxo. A riqueza se protege, mas o imposto e a gestão atingem todos os moradores. É como se Alphaville fosse uma usina moderna que irradia recursos, bem diferente da usina antiga, que irradiava luz. E aí o ciclo se fecha. De um lado, a cidade de 400 anos preservada pelo abandono do passado. Do outro, o presente ultramoderno, isolado pelos muros. Santana de Parnaíba não é uma cidade só. São duas cidades, convivendo lado a lado. Então é isso, pessoal. Finalizamos o nosso passeio, muito gostoso. E estamos aqui na Praça dos Bandeirantes. Os bandeirantes que têm uma história um pouco contraditória, como a gente disse aí durante o vídeo. Mas é uma praça bem legal, bem na entrada da cidade. E a gente gostou bastante, né, amor? Do passeio, uma cidade bem gostosa de passear, de andar. Hoje era um feriado, tava bem tranquilo, então a gente conseguiu aproveitar bem o centro da cidade. E se você conhece aqui a cidade de Santana de Parnaíba e tem detalhes a acrescentar, deixa aí nos comentários, a gente vai gostar muito de ver o que vocês têm para dizer. E se você gostou do nosso vídeo, aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like. É que isso ajuda muito a gente a gravar conteúdos aí legais para saber se vocês estão gostando ou não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê nos próximos vídeos.